Mistérios do Jardim do Éden. O Jardim do Éden teria sido finalmente descoberto. 3.000 anos de histórias bíblicas e 3 décadas de tecnologia por satélite talvez nos deem a chave do enigma. Diz a Bíblia que o Éden se localizava nas cabeceiras do Tigre e Eufrates e de mais outros 2 rios, Pison e Geom. Isso é um problema. O Tigre e o Eufrates atravessam a Turquia, a Síria e o Iraque. Eles não saem da mesma fonte. E o Pison e o Geom não existem. O arqueólogo Yuri Zarens acredita que solucionou o problema. Ele viajou à Península Árabe em 1971, a fim de pesquisar os vestígios de sua mais antiga civilização. E descobriu que a Arábia Saudita nem sempre foi um deserto. Durante um período interglacial, a Arábia era muito mais úmida do que é hoje. O delta formado pelo Tigre e Eufrates chama-se Wadi Batin, que significa Rio do Umbigo. É um sistema fluvial imenso que banhou o lado ocidental da Arábia e migrou para a banda oriental. Concentrei-me nisso arqueológica e geologicamente. Enquanto pesquisava, Zarens solicitou as fotos mais recentes tiradas por satélite. E o que viu tirou-lhe o fôlego. As imagens indicavam que teriam existido 2 rios fósseis, hoje totalmente secos. Localizavam-se no que hoje é a Arábia Saudita e o Irã. Seriam o Pison e o Geom citados nas escrituras? Diz a Bíblia que os 4 rios saíam da mesma fonte. Mas Zarens acredita que eles apenas se encontravam na base, perto de onde o Tigre e o Eufrates correm agora no Golfo Pérsico. Embora não haja tal confluência hoje, já houve um dia, quando o nível do mar era muito mais baixo. Quando os 4 rios se encontraram? Bem, há 6 ou 7 mil anos, o sistema Wadi Batin tinha água suficiente para criar as condições descritas no Gênesis. Eu proponho que esse era o local do Jardim do Éden, com pouca margem de erro, pois era ali que um rio se dividia em 4. Mas a teoria de Zarens vai mais longe e tenta explicar o que aconteceu com Adão, Eva e o próprio jardim. 6.000 anos antes de Cristo. O nível do mar era 150 metros mais baixo do que é hoje, e o Golfo Pérsico era um vale luxuriante acima do mar. 4 cursos de água fluíam para o oceano e se encontravam para formar um único rio que banhava esse vale fértil, talvez o procurado Éden. Os arqueólogos chamam esse período de Idade Neolítica. Como o homem vivia nessa época, eram colhedores, o que os antropólogos chamam de coletores e caçadores. Arqueologicamente, temos um período entre 7.000 e 4.000 a.C. com esse tipo de vida. Na Idade Neolítica, o ser humano vivia simplesmente caçando e colhendo. É o mesmo modo de vida descrito no livro do Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Gênesis 2:9. E então houve uma mudança radical. A invenção da agricultura. Zarens diz que a história neolítica é uma espécie de código da transição da raça humana, que passou de caçadora e coletora para a agricultora. Estamos falando das origens da agricultura. Sabemos que esse é o ponto em que o homem saiu da caça e coleta para a agricultura. Os primeiros traços de agricultura encontrados datam de 6.000 a.C., exatamente a época em que os 4 rios corriam. Para caçadores e coletores, a agricultura deu um poder quase divino. De fato, diz o Gênesis que a tentação da serpente foi dizer: vocês serão iguais a Deus. Com a agricultura, vocês manipulam plantas e animais que satisfarão suas vontades. Agora vocês são deuses.
No capítulo 3, Deus os expulsou do jardim, ao qual nunca voltariam. É verdade, ninguém pode voltar à caça e coleta. Zarens acredita que a história do Éden é uma metáfora do sistema de vida neolítico no Golfo Pérsico. Diz a Bíblia que a humanidade não pode voltar ao jardim por ter pecado. A ciência sugere uma razão mais concreta, também encontrada na Bíblia: uma inundação catastrófica nessa mesma região. Há cerca de 7 ou 8 milênios, a idade do gelo terminou. Quando ela desapareceu para sempre, o gelo retrocedeu, ou seja, derreteu-se. O gelo virou água. A água correu para o mar, cujo nível subiu. A mudança climática afetou o globo inteiro por volta de 6.000 a.C., quando a idade do gelo terminou. De modo geral, o aumento do nível do mar foi vagaroso e levou muitos anos. Todavia, em vales protegidos por montanhas como o do Golfo Pérsico, a inundação pode ter sido repentina. As águas abririam caminho entre as gargantas e jorrariam de repente sobre os vales, destruindo tudo. As provas geológicas dessa catástrofe existem não só no Golfo Pérsico, como no Mar Negro, na Turquia. Outro belo paraíso do homem neolítico. Derretendo-se as geleiras, o nível do mar aumentou e subiu bastante para irromper, invadir e destruir completamente o Vale do Mar Negro. O resultado foi uma catástrofe para os habitantes dos paraísos neolíticos. O fluxo de água que inundou o Vale do Bósforo foi monstruoso, como dizem. 50 quilômetros cúbicos por dia. 500 vezes mais forte e violento que o fluxo do Niágara hoje. Tenho certeza que o povo fugiu aterrorizado. A catastrófica inundação das planícies férteis em toda a Terra foi registrada em histórias lembradas e contadas. Tornou-se parte do épico de Gilgamesh como a grande inundação, da lenda da Atlântida na mitologia grega e da história de Noé que conhecemos da Bíblia. Seria água o que foi um dia o Jardim do Éden? Durante séculos, ouvimos debates sobre o Jardim do Éden localizar-se na África, na Ásia, no Oriente Médio. Onde ficaria ele? Não creio que fazemos justiça à Bíblia tentando achar explicações nas entrelinhas. Trata-se de uma história teológica sobre Adão e Eva, que representam a raça humana e sua relação com o divino. O Jardim do Éden não é apenas uma história do passado, e sim do que sempre foi. A história desse jardim é a história do que acontece hoje. A possibilidade de vida, a realidade da morte e todas as opções que se apresentam a nós até hoje. No fim, as perguntas continuam. O Jardim do Éden pode ser simplesmente uma metáfora do desenvolvimento da raça humana. Talvez, porém, essas pesquisas comprovem um dia a existência literal do jardim, de acordo com as descrições da